Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jair do Reteté, o menor da casa. Queridos, chegamos em nossa quarta aula do nosso curso básico em teologia. E hoje eu quero fazer um resumo de tudo aquilo que nós já vimos, para que fixe todos os conhecimentos e você aprenda um pouco mais. Nós estamos falando sobre a origem da Bíblia Sagrada. E nós já vimos que a Bíblia ela foi escrita inicialmente em dois materiais bem diferentes do papel, porque o papel ainda não existia. É o pergaminho. O que é o pergaminho? Pergaminho é a pele de animal curtida, polida. Eles pegavam a pele de um determinado animal e eles curtiam aquela pele, poliam aquela pele e eles colocavam no sol para ela ficar de forma preparada para poder receber a tinta da pena, que na época ainda não existia a caneta. E teve um outro material também conhecido como papiro. O que era o papiro? O papiro, na verdade, era um vegetal, era uma planta que também era preparada para poder receber a escrita. Tendo visto que todos os manuscritos, os escritos iniciais, manuscritos significam escritos feitos à mão. Eles foram, nesses materiais, eles eram enrolados como se fossem rolos. Eu posso até fazer uma demonstração para que você tenha uma ideia. Eles eram enrolados dessa forma e eles eram guardados. Muitos desses manuscritos, eles eram guardados no subterrâneo, ou seja, abria-se a terra e colocavam esses manuscritos e ali eles ficavam conservados. É óbvio que muitas das vezes estes foram cenários de guerra, então deduz-se que alguma coisa se perdeu, mas temos a convicção de que tudo aquilo que era para que nós tivéssemos acesso, Deus ele conservou. Bem, todos esses manuscritos, quando eles foram encontrados, eles foram sendo traduzidos ao longo do tempo, até que a Bíblia chegasse em nossas mãos. Então é muito importante, nós que somos estudiosos da palavra, sabermos o seguinte: esta ordem dos livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma ordem organizadora, apenas para efeito de organização, mas não é uma ordem cronológica. Como eu posso ser mais claro? Não significa que Gênesis, por ser o primeiro livro da Bíblia, tenha sido o primeiro livro a ser escrito. Não significa que Salmos, por ser o livro central da Bíblia, tenha sido escrito depois de Crônicas, de 2 Samuel. Ou seja, a ordem dos livros da Bíblia, elas apenas nos trazem uma organização, mas não necessariamente uma data específica de que foi escrito primeiro ou de que foi escrito depois, ok? Espero que você, um estudioso da palavra, tenha este conhecimento. Bem, nós vimos também que aconteceram algumas versões na aula passada, a versão Septuaginta, a versão Vulgata e a versão da Bíblia, para que essa Bíblia chegasse até nós. Nós também vimos que todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, depois traduzido para o grego, para o latim e assim sucessivamente. E o Novo Testamento escrito em grego, ok? E nós vimos também que o Antigo Testamento, ele possui uma quantidade maior de livros, 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros. Interessante nós entendermos que a Bíblia ela é um manual de fé e de conduta cristã, para que nós realmente nos aproximamos da vontade de Deus. É extremamente necessário que nós nos enquadramos em todos os preceitos que a Bíblia apresenta. O povo de Israel, que era o povo escolhido, eles tinham o livro da lei, ou seja, o livro de regras. E são essas histórias
que nós vemos principalmente no Pentateuco. Toda a regra que o povo de Israel precisava seguir se encontra ali nos livros escritos por Moisés, que nós às vezes atribuímos às nossas vidas de hoje, às nossas igrejas de hoje. Uma outra coisa muito interessante a te explicar, que nós não podemos viver de Antigo Testamento ou de Novo Testamento. Nós temos que entender que o Novo Testamento ele está inserido no Velho Testamento e o Velho Testamento está revelado no Novo Testamento. Por isso, toda a Escritura, nenhum capítulo, nenhum versículo pode ser desprezado. Existem pessoas que talvez falem, mas eu não preciso viver o Novo Testamento. Não, viver você não precisa viver, porque ninguém vive de passado. Mas é muito importante que você não despreze o Novo Testamento, porque com certeza ele se revela, está inserido no Velho. Assim como o Velho, ele se revela e está inserido no Novo. Ou seja, é um conjunto que não pode ser desprezado. Acho que você entendeu mais ou menos o que nós estamos estudando. Continuando a nossa aula, hoje eu quero falar sobre os Targums. Na verdade, o que eram os Targums? Quando Ciro, rei da Pérsia, ele conquista Babilônia, né? O que ele faz? Ele autoriza que os judeus que estavam presos há 70 anos lá, foram levados como escravos, ficaram 70 anos em Babilônia. Ciro ele autoriza que esses judeus voltem para Jerusalém. Analisa comigo. Se os judeus eles ficaram 70 anos presos em Jerusalém, quem tinha 10 anos de idade saiu com 80. Quem tinha 20 anos, se ainda estava vivo, saiu com anos. Então, durante esses 70 anos, esse povo que ficou preso, escravizado pelos babilônicos, perderam a sua identidade. Eles perderam com isso a intimidade que eles tinham com esses idiomas. Porque lá em Babilônia se falava um outro idioma que não era o hebraico. Por isso, quando Ciro ele assume, ele conquista a Babilônia, ele fala, todos os cativos judeus podem voltar para a cidade de Jerusalém. Que esse povo volta para a cidade de Jerusalém, eles voltam perdidos. Eles voltam sem saber, sem entender praticamente mais o que era lido, porque a Bíblia ainda estava em hebraico. Então, os Targums, eles serviam justamente para que os seus líderes, eles explicassem todas as expressões que estavam sendo lidas em hebraico. O povo que ficou preso 70 anos tinham perdido totalmente a intimidade com o seu idioma local. Então, os Targums, eles possuíam uma linguagem simples, mas com o tempo eles foram se aperfeiçoando até chegar à escrita. Os principais Targums, eles eram dois. Eram os Targums da lei, feita por Ônkelos. Quem era Ônkelos? Ônkelos ele era amigo de Gamaliel, do século II, que era um grande sábio, e ele se aperfeiçoou justamente de uma forma explicativa. Ou seja, a Bíblia não era lida, mas ela era explicada de forma simples, para que aqueles cativos que tinham retornado a Jerusalém entendessem de fato o que aqueles textos queriam dizer. E o segundo Targum era o Targum dos dons, que eram profetas e livros históricos, feitos por Jonathan. O nome, na verdade, dele é complicado. É Jonathan ben Uziel. Ele afirmava ter sido discípulo de Hel. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado. Targums é trazer a Bíblia de forma explicada, numa linguagem simples, para que todos se façam entender. Mas Targums não tem absolutamente nada a ver com Talmud. O que era Talmud? Talmud era uma coleção de escritos dos judeus, contendo explicações e traduções sobre a lei de Moisés. Espero que você tenha entendido a diferença entre Targum e Talmud. Era muito necessário que a Bíblia fosse explicada, assim como também a Bíblia tem uma linguagem figurada, que principalmente nós encontramos nos livros poéticos, livro de Cântico de Cânticos,
Talvez se você ler, você quase não vai entender, porque é uma linguagem figurada. Deus demonstra o amor que tem por Israel, mas de forma figurativa, através de uma mulher. Deus ele demonstra os sentimentos que sente pelo seu povo através de uma linguagem figurativa. E logo no início existiu ainda também uma linguagem chamada pictográfica, que era uma linguagem feita através de figuras. Na Bíblia nós também tivemos essas etapas e até hoje algumas linguagens elas precisam ser interpretadas não por sábios, não por ônquelos, não por Gamaliel, mas precisa ser interpretada pelo Espírito Santo. Eu sou o pastor Jair do Reteté, o menor da casa. Graça e paz.